Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Mais uma escola dominical? Como é bom estarmos aqui, não é? Aprendendo mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre algo muito importante. E sobre o que a tia vai falar hoje está lá no livro de Mateus. Vocês estão com a Bíblia de vocês? É muito importante vocês estarem com a Bíblia de vocês na escola dominical, no culto. E a história de hoje está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. E nós vamos falar hoje sobre a oração dominical. É uma oração, um modelo de oração que Jesus ensinou. Mas antes de começarmos a nossa história, vamos começar com uma oração? Então fechem os olhos e abaixem a cabeça que a tia vai orar, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigado pela vida de cada criança, de cada aluninho que está assistindo esta aula. Obrigado pela família, pelo teu cuidado com cada um deles. Abençoe esta aula, abençoe a vida de cada um e que eles possam aprender da maneira deles, ó Pai. Em nome de Jesus, isso é que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém? Então vamos para a nossa aula? Jesus estava com os seus discípulos e um de seus discípulos chegou para Jesus e disse: Jesus, ensina-nos a orar. Então, Jesus deixou um modelo de oração para eles e os ensinou. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Jesus estava falando que toda vez que nós orarmos, nós devemos lembrar que estamos falando com o nosso Deus e que este Deus é o nosso Pai e que esse nosso Pai, ele é santo. Nós temos que lembrar todas as vezes em que vamos orar que nós estamos conversando com o nosso Pai e que ele vai nos escutar. A oração continua assim: Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Jesus estava falando que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra também, porque Deus tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. Deus tem que ser primeiro em nossas vidas. Sempre quando nós formos orar, nós temos que lembrar que temos que fazer a vontade de Deus. Sempre que nós formos fazer alguma coisa, lembrarmos que Deus tem que estar em primeiro em nossa vida e em nosso coração. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos sustente todos os dias, pedindo a Deus isto. Quando nós vamos nos alimentar, comer uma frutinha não é tão bom? Comer uma maçã, um morango. Nós podemos plantar isso na terra, a sementinha, para que ela cresça. Mas quem faz com que isso cresça? É Deus. Quem manda chuva para regar a plantinha? Não é Deus quem manda? Não é Deus que faz com que cresça a árvore e dê os frutos? Então nós temos que pedir a Deus para que Ele nos sustente, que Ele nos dê o alimento que nós precisamos, para que a gente saiba que a gente depende de Deus para tudo. E a oração continua assim: Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Este momento da oração é um momento em que nós pedimos perdão a Deus. Nós temos que lembrar que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus.
Nós temos o coraçãozinho cheio de pecado e temos que pedir para Deus limpar o nosso coraçãozinho. Mas, na oração, Jesus fala que nós temos que perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então, como que eu vou orar pedindo para que Deus me perdoe se eu não perdoei o meu amiguinho? Então, nós temos que perdoar o nosso amiguinho para que assim Deus nos perdoe também. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos livre da tentação e nos livre do mal. E o que é ser tentado? Ser tentado é quando nós temos vontade de fazer alguma coisa e que isso que temos vontade de fazer não é legal, que é ruim, como seguir um caminho que é errado, fazer alguma coisa errada, que não devemos fazer. Então, quando chega algum vídeo ou alguma música que sabemos que é ruim, que não podemos assistir, ou que essa música fala coisas ruins, palavras feias, e temos vontade de assistir, isso é tentação. Quando queremos ouvir a música, isso também é tentação. E nós não podemos, porque quando fazemos isso, estamos desobedecendo a Deus, estamos fazendo mal. Ou quando o papai e a mãe falam pra gente não ir brincar em algum lugar perigoso, como subir numa árvore ou subir na janela, e temos muita vontade de fazer isso. Não devemos fazer. Temos que obedecer o papai e a mamãe e não fazer isso, porque se a gente fizer, isso pode nos fazer mal. Quando nós fazemos alguma coisa errada, isso nos faz mal. Nós estamos pecando, nós estamos fazendo mal. Então nós temos que pedir para que Deus nos livre das tentações, para que Deus nos livre de fazer aquelas coisas erradas que sabemos que é ruim, que é mal. E assim fugimos do mal. E assim Deus nos livra do mal, livra de nós pecarmos contra Ele. E a oração finaliza assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus finaliza esta oração dizendo que Deus é o dono de tudo. Dele é o reino. Deus é dono de todas as coisas, tudo é dele. O poder é dele, a glória é dele. Ele é todo poderoso, todo o poder é de Deus. E tudo que Deus fez é dele. Então, quando nós estamos com nossos amiguinhos, nós temos que falar: ai, sabe aquela árvore? Tá vendo aquela árvore? Tá vendo aquela flor? Tá vendo essa maçã? Ou tá vendo eu? Foi Deus quem fez. Foi o meu Deus. Você está me vendo e foi Deus quem fez. Você foi Deus quem fez. Então toda a honra, toda a glória é para Deus. E então, crianças, conseguiram aprender um pouquinho? Espero que sim. Jesus, quando falou com os seus discípulos, ensinando o modelo de oração, de como orar, ele falou também para os seus discípulos não ficar orando só para mostrar para as outras pessoas o que eles estão falando ou mostrar que estão orando. Nós, quando vamos orar, nós temos que lembrar que estamos falando com quem? Estamos falando com o nosso Pai, que estamos falando com Deus. E não orar só porque alguém está falando, pedindo para orar somente repetindo as palavras que as outras pessoas estão falando. Nós temos que orar com sentimento. Quando estamos alegres, nós temos que orar, falar com Deus que estamos alegres. Ou quando estamos tristes, também temos que orar,
falando para Deus que nós estamos tristes e que não estamos bem. Orar é falar com Deus. E o versículo que eu vou deixar para vocês está lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, quando nós orarmos a Deus pedindo algo, se for da vontade de Deus, assim Deus fará, tá bom? Então, vamos orar para finalizar esta aula? Então, fechem os olhos e abaixem a cabeça. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada um. Ajuda-nos a orarmos todos os dias, quando estivermos felizes ou quando estivermos tristes. Isso é que eu lhe peço, Senhor, e também peço a Ti, que esteja abençoando a vida de cada aluno, que o domingo deles seja abençoado. Isso é que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E a atividade que eu vou deixar para vocês, eu vou pedir para que vocês peguem uma folha de papel sulfite ou uma folha de caderno, pode ser também. Dobrem essa folha ao meio e com a mãozinha de vocês, vocês vão colocar ela aqui no canto da folha, aonde não abre. E um lápis, vocês vão pegar um lápis e vão desenhar a mão de vocês na folha. E depois que vocês desenharem a mãozinha de vocês, ela vai ficar assim, desenhadinha. Lembrando que é na parte que não abre. Vocês vão pedir pro papai e pra mamãe pegarem uma tesoura e recortar o desenho de vocês. Assim. Depois de recortado, vocês vão abrir a mãozinha e escrever ou desenhar algum pedido de oração ou algo para agradecer a Deus. E fechando a mãozinha, é como se fosse a mãozinha fechada para orar. Tá bom, crianças? Essa é a atividade de vocês hoje. Então, um beijo e até o próximo domingo. Tchau, tchau! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser